Deus tem uma resposta para você. Hoje, o segundo dia da campanha, um clamor pela cura financeira. A cura, ela envolve várias áreas, inclusive a financeira. Se até agora nada deu certo para você, você que já bateu em várias portas, quando os recursos humanos se acabam, é hora de Deus entrar em ação da sua história. E Deus está entrando em ação, está trabalhando na vida de muitas pessoas, na vida de pessoas que acreditam, na vida de pessoas que dão crédito à palavra do Senhor. A cura, ela envolve várias áreas, inclusive a cura física, a cura emocional e a cura financeira. Muita gente precisando ser curada, muita gente precisando de libertação, muita gente precisando de uma resposta, muita gente precisando de Jesus. Muita gente à beira do caminho, observando muitos passarem por ali, muitos alcançarem os seus objetivos, muitos terem êxito na sua vida profissional, sentimental, amorosa, e à beira do caminho, observando os outros passarem. Eu quero dizer para você que é hora de parar, de ficar à beira do caminho, só observando as pessoas alcançarem e conquistarem os seus objetivos. É hora de você conquistar também. Cada um tem a sua própria história, meu irmão. Você é peça única. Quem te criou destruiu a forma, jogou a forma fora. Você é especial para Deus e você tem a sua história, você tem um chamado, Deus tem um projeto na tua vida e é hora de começar a viver a sua própria história e não viver a história dos outros. É muito bonito contar testemunho dos outros. Na verdade, testemunhos acontecem para que sejam publicados mesmo. É um sinal dos milagres de Deus. Mas a pergunta que eu vos faço nesta hora, e aí? Quando é que você vai começar a contar o teu testemunho? Contar a tua própria história, meu irmão. Deus quer te abençoar. Livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46 em diante. O cego de Jericó. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com seus discípulos, e uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. O cego de Jericó. Um homem assentado à beira do caminho, mendigando. Aquele homem não tinha nada, nem a sua visão. Ele não tinha saúde, não podia trabalhar. Ele tinha uma deficiência. E a sua deficiência o trazia algumas limitações. Aquele homem precisava de uma cura. Ele também tinha uma capa. Mais adiante nós vamos ver. E aquela capa era uma autorização do governo romano para que ele pudesse viver da mendigância. A capa simbolizava a sua mendigância e também uma autorização do governo para que ele pudesse mendigar. O texto bíblico nos fala que ele era o filho de Timeu. Significava que Timeu, o pai de Bartimeu, o cego, era uma pessoa importante. O cego Bartimeu, ele não era nem conhecido por seu nome, porque o texto bíblico não relata o nome do cego Bartimeu. Ele era uma pessoa anônima. Um homem deficiente visual, assentado à beira do caminho, com a sua capa a mendigar. Ele não tinha muitos recursos ao alcance da sua mão, das suas mãos. Um momento em que uma deficiência
traz limitações e impede que uma pessoa tenha uma vida financeira saudável. Ele não poderia viver como as outras pessoas normais. A Bíblia fala que ele vivia da mendigância. E ele tinha uma capa. Tinha algumas limitações. Porém, um dia o cego Bartimeu, ali, assentado à beira do caminho, ele percebeu, ele ouviu que uma multidão se aproximava. Saiba que por ali passavam muitas multidões. Porém, aquela multidão era uma multidão diferente. O cego Bartimeu soube discernir que aquela multidão não era uma multidão normal. Então ele começa a perguntar quem é que passava. Ele percebeu que aquela multidão tinha algo diferente. Aquela multidão que passava, se ouvia ao longe brados de júbilo, ouvia glória a Deus. Pessoas eram curadas, eram libertas. E o cego identificou ali naquela multidão uma oportunidade de ter a sua história mudada. Ele não tinha visão, ele não tinha patrimônio, ele não tinha uma conta bancária gorda. O cego Bartimeu era um homem mendigo e pobre, assentado à beira do caminho. E ele não tinha muitos recursos ao alcance das suas mãos. Ele usou os recursos que ele tinha. Ele teve atitude. O cego de Jericó, até os dias atuais, até os dias de hoje, ele nos ensina. É um exemplo de fé, um exemplo de atitude e um exemplo de aproveitar oportunidades. De uma forma positiva, de um aspecto positivo. Ele identificou que aquela multidão era a multidão do milagre, era uma multidão diferente. Havia alguém naquela multidão que tinha o poder de mudar a história do cego de Jericó. E esse alguém era Jesus. O cego de Jericó identificou. Muitas multidões passavam por ali. E aí, você sabe identificar as multidões em que Jesus está presente? Ou você tem seguido aí por aí uma multidão qualquer que segue a passos largos a destruição eterna? Saiba muito bem a multidão que você identifica. Saiba muito bem a multidão que você vai seguir por aí. Meu irmão, quem vai na cabeça dos outros é piolho e chapéu. Você precisa ter uma fé inteligente. Você precisa saber identificar aonde Jesus está presente e aonde Jesus não está. O cego Bartimeu não tinha muitos recursos ao alcance das suas mãos, ele usou os recursos que ele tinha. Deficientes visuais, geralmente eles desenvolvem outros sentidos. O tato, o paladar, o olfato e a audição são aguçados. E o cego Bartimeu ali na beira do caminho, mendigando com a sua capa, ele identificou uma multidão diferente. Ele identificou naquela multidão uma oportunidade de ser curado. Ele acreditou que Jesus teria o poder de mudar a história dele. Então, ele não se fez por rogado. Começou a clamar. E ele bradava, quer dizer, ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele identificou, ele se pôs de pé e começou a bradar, meu irmão, minha irmã. Começou a gritar: Jesus, tem misericórdia de mim. Então você observa algumas características no cego de Jericó. Ele era um homem que aproveitava oportunidades. Ele era um homem de fé. Ele era um homem de atitude e agora ele estava ali se mostrando resiliente, porque enquanto ele clamava, o repreendiam para que se calasse. Queria calar a voz de um homem excluído, que vivia à beira do caminho, na saída ou na entrada de Jericó, quer dizer, ele estava ali na frente da cidade. E o repreendiam para que se calasse, mas quanto mais o repreendiam, mais alto ele gritava. O cego de Jericó não se fez por rogado, começou a clamar. Sabe o que aconteceu?
Ele gritou tanto que chamou a atenção de Jesus, que parou e mandou que os chamasse. E agora os mesmos que o repreendiam estavam ali o trazendo a boa nova. Por isso que você não pode desanimar, meu irmão. Por isso que você não pode desistir da tua vitória, da tua bênção. Porque no momento a plateia, os espectadores, aqueles que estão ali só te observando, eles vão te atirar pedra, eles vão te aplaudir, depende da circunstância. O cego não olhou para isso não, ele clamou e pronto, simples assim. Quiseram calar a voz do cego, que clamou e chamou a atenção de Jesus, que parou e mandou chamá-lo. Agora aqueles que o repreenderam estavam ali lhe trazendo a boa nova. Uma hora eles te criticam, outra hora eles te aplaudem. E aí, você vai tirar o seu foco da presença de Deus ou vai ficar olhando a multidão? Ou vai ficar olhando aqueles que querem calar a voz de um homem, de uma mulher de fé que acredita na cura e na libertação? Você não tem que ficar ouvindo a voz da plateia. Eles são meros espectadores. E o cego de Jericó agora é trazido à presença do Senhor Jesus. Ele se levantou, lançou a capa fora. A capa para um homem cego na região de Jericó, na região de Israel, no Oriente Médio, onde as condições são inóspitas, condições de deserto. Uma capa para um homem cego é fundamental para a sua sobrevivência. Ele jogou a capa fora. Aquela capa simbolizava a autorização do Império Romano para que ele pudesse mendigar, simbolizava a sua pobreza, miséria e mendigância. Muitas vezes nós nos agarramos ao que nós temos. Muitas vezes nós temos só pobreza, miséria e temos tão pouco que nos agarramos àquilo. Agarramos e seguramos a capa e ninguém tira, e não deixamos ninguém tirar de nós. O cego de Jericó jogou a capa fora. Ele viu que não ia precisar mais daquela capa. Ele acreditou na mudança de vida ao qual Jesus traria para ele. O cego de Jericó jogou a capa fora. Jesus lhe pergunta: o que tu queres que eu te faça? Ele responde: Senhor, que eu torne a ver. Aleluia. E Jesus o cura naquele momento. Então, meus irmãos, muitas vezes para que o sobrenatural de Deus se manifeste nas nossas vidas, nós vamos precisar ter alguns atributos e ter atitudes de fé. Observe que o cego de Jericó, apesar de ser um mendigo, pobre, à beira do caminho, observando as multidões, ele era um homem que tinha discernimento, ele era um homem de atitude, ele era um homem de fé, ele era um homem que tinha resiliência, e ele acreditou em Jesus, que Jesus o curaria, acreditou que não precisaria mais de uma capa para sobreviver. É o que Deus fala contigo nesta hora. Jogue a capa fora. Confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Você vai ver o que Deus vai fazer da tua vida. Isso não depende de homem nenhum. Depende de você. Deus, ele está pronto a te abençoar. As bênçãos financeiras, as bênçãos de Deus estão disponíveis para você. Mas você precisa acreditar e ter atitude. Amém?